Olá, tudo na paz de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor preparou uma palavra para o seu coração. Nós vamos meditar num texto da Bíblia que tem falado muito ao meu coração esses dias e com certeza ele terá várias revelações de Deus para a sua vida. Todos nós sabemos que a palavra de Deus ela trabalha com princípios e princípios, se não forem aplicados, de nada adianta. Não adianta você ter um conhecimento de um princípio se você não colocá-lo em prática em seu favor. Do que adianta você conhecer uma verdade se a verdade não traz libertação para você? Então, tudo que nós vamos falar nesse momento, eu gostaria que você analisasse com a sua vida, aplicasse na sua vida, para que essa palavra do Todo-Poderoso venha trazer não só aquilo que você necessita como milagre, mas também uma transformação duradoura. O texto que nós vamos ler hoje está em Gênesis, no capítulo 37, e nós vamos ler a partir do versículo de número 2. Gênesis 37, versículo 2 diz assim: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Quando nós lemos um texto como esse, parece que a Bíblia vai falar a respeito de Jacó, não é verdade? Começa o versículo dizendo: estas são as gerações de Jacó. Então subentende que o texto falaria a respeito de Jacó, mas abruptamente a Bíblia desvia o foco de Jacó e coloca o foco em José. Por quê? Toda a Bíblia vai falar de um princípio que muitos desconhecem, que é o princípio de continuidade. Tanto é que muitas vezes nós vamos ver pessoas dizendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, é um senso de continuidade. Deus ele também leva em consideração essa continuidade. Tanto é que você pode ver quantos profetas do Antigo Testamento eles entregaram o bastão para o novo profeta. O próprio Jesus ele chama 12 homens para estarem junto com ele, ou seja, um senso de continuidade. E uma das coisas maravilhosas desse texto é que a Bíblia ela vai unir o propósito de Jacó ao propósito de José, como se Jacó ele tivesse uma continuidade em José e José tivesse não uma origem em si mesmo, mas uma origem no pai, um princípio de continuidade. E lendo esse texto um pouquinho mais demoradamente, nós vamos notar duas características que fizeram com que José se transformasse num grande homem de Deus, e não somente um grande homem de Deus, mas também um bom gestor mais tarde, estando no Egito. Quando você olha para esse versículo, você vai perceber que José, ele já estava trabalhando aos 17 anos de idade. Então ele já tinha responsabilidades, ele já era uma pessoa que não estava parada, mas sim já estava trabalhando nos negócios da família. Muitas vezes nós ouvimos alguns pregadores falando, até eu mesmo já fiz essa brincadeira, de que José era uma pessoa que dormia demais, por isso ele tinha muitos sonhos, mas na realidade José era muito responsável. Os sonhos que Deus deu para ele foram todos proféticos, não tinha nada a ver com a quantidade de horas que ele dormia, né? Então é apenas uma brincadeira de fato. Mas José era super responsável, tanto é que a Bíblia vai colocar a idade que ele tinha e falando da responsabilidade que ele tinha. Então com 17 anos ele já estava trabalhando, apacentando as ovelhas de sua família juntamente com os seus irmãos. Então a primeira característica marcante de José aí, que ele era uma pessoa responsável, muito responsável, tanto é que em tenra idade ele já estava trabalhando e apacentando as ovelhas da família. E o segundo ponto de se notar na vida de José é que ele era uma pessoa leal. Muitas vezes nós levamos em consideração essa
levar a história dos seus irmãos para o seu pai como se fosse uma fofoca, mas na realidade José só queria o bem dos seus irmãos, e o que ele levava para o seu pai eram as atitudes erradas dos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem em Tiago e não o faz, comete pecado. Então, quando José ele levava para o seu pai as más atitudes dos seus irmãos, não é que ele estava sendo uma pessoa fofoqueira, pelo contrário, ele queria que o seu pai colocasse os seus irmãos no eixo, ele queria que os seus irmãos parassem de tomar atitudes irracionais ou atitudes de momento, para que eles pudessem ser pessoas tão responsáveis quanto ele era. Então, duas características muito importantes para quem quer ser muito usado por Deus, e não só apenas usado, mas também que Deus possa se manifestar através de você. Primeiro, responsabilidade, e segundo, lealdade. Não existe como Deus usar uma pessoa que não seja responsável, porque como que Deus poderia tratar uma pessoa que terceiriza a responsabilidade? Como que Deus pode tratar alguém que não assume as consequências? Como que Deus pode transformar alguém que não consegue enxergar os seus próprios erros e usar a correção como uma alavanca de propulsão? Como que Deus ele vai cuidar de uma pessoa que ela não consiga reconhecer as suas próprias falhas? Então a responsabilidade, queridos, é algo muito importante para com Deus. Quantas vezes Davi chega diante de Deus e diz: eu sei que eu errei, mas o Senhor é tão misericordioso, ou seja, ele tinha um senso de responsabilidade. E nós também devemos ter esse senso de responsabilidade quando nós falamos das coisas de Deus, porque Deus ele nos deu algumas responsabilidades. Ele disse que ele iria para o céu, ou ele iria para o Pai, mas deixaria a igreja responsável por algo. Então nós temos responsabilidades como igreja do Senhor aqui na terra, e nós precisamos entender essa responsabilidade e saber qual é essa responsabilidade. E Jesus deixa claro que ele veio para desfazer as obras do inferno. E não somente isso, mas ele deu poder à igreja para desfazer as obras do inferno também. Tanto é que ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja avança a porta do inferno adentro para desfazer as obras do mal. Então não importa o tempo de conhecimento de Deus que você tem, talvez você conheça Deus há pouco tempo ou há muito tempo, mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje: você é responsável por aquilo que Deus deixou você no encargo de fazer? Você tem desfeito as obras do mal? Você tem realmente trabalhado em prol da sua família de fé? José, aos 17 anos, ele já estava apacentando o rebanho da família, ou seja, ele não estava trabalhando apenas para ele, mas ele estava trabalhando em algo que transcendia. Nós também, a nossa responsabilidade não é apenas para nós, mas é uma responsabilidade que transcende. Deus espera que, após nós termos um encontro com Ele, nós sejamos instrumento dEle para que outros possam ter um encontro com o próprio Deus. E como essas pessoas terão um encontro com o próprio Deus, se nós não nos deixarmos usar por Deus? Então a responsabilidade, queridos, é muito grande. E quando você entende o conceito de igreja, você vai perceber que o conceito de responsabilidade no reino é: eu sou responsável para que o reino continue avançando. Em outras palavras, eu sou responsável para que as pessoas vejam Deus nessa terra tão escura e tão sem luz que nós vivemos. O engraçado, queridos, é que hoje muitas pessoas, elas querem ser porta-voz de algo, elas querem ser relevantes, elas querem ser proeminentes, mas se nós pararmos para pensar, José nunca teve num cargo de liderança acima de todos. José sempre esteve abaixo de alguém. Se você for olhar a história de José, você vai perceber que nesse caso, nessa história que nós acabamos de ler,
José estava abaixo do seu pai, tanto é que ele levava informações para o seu pai. Mais tarde, ele é vendido como escravo a um rapaz chamado Potifar, e ele vai trabalhar dentro da casa de Potifar como mordomo, ou seja, ele também não está na liderança, ele está abaixo de Potifar. Mais tarde ele vai preso e ele dentro da cadeia começa a fazer um bom trabalho, só que ele também não está na liderança absoluta, pelo contrário, ele está abaixo do carcereiro. E mais tarde ele vai como governador de todo o Egito, mas ele não está na liderança, porque Faraó está acima dele. Então você não precisa ser o líder para ser usado por Deus. Você não precisa ser o maior para ser usado por Deus. Você não precisa estar sozinho para ser usado por Deus. Pelo contrário, Deus pode te usar em qualquer lugar, desde que você tenha responsabilidade. Fico imaginando, se você for ler a história de José, eu não vou entrar muito nos detalhes, porque não é o propósito de hoje, mas pense comigo, a Bíblia fala que quando José foi parar lá na prisão, dentro da prisão ele prosperava. Você tem ideia do que é prosperar dentro de uma cadeia? O que seria prosperidade dentro de uma cadeia? O que é Deus prosperar a mão dentro de uma cadeia, queridos? A mão de alguém dentro de uma cadeia. Mas mesmo dentro de uma cadeia, José era abençoado por Deus. Porque lá quando ele tinha 17 anos, ele era uma pessoa responsável e também uma pessoa leal. E estando dentro da cadeia, ele continuaria responsável e leal, porque nós estamos falando do quê? De caráter. Essas duas qualidades faziam parte do caráter de José. Não era porque alguém estava olhando, mas sim porque fazia parte do caráter dele. Pensa comigo, queridos. Eu não vou ler muito o texto, porque senão nós levaríamos muito tempo. Mas você pode ler do capítulo 37 até o capítulo 40, você vai ler toda a história a respeito de José. E num determinado momento, queridos, José era um moço bonito de aparência, ele era ainda um jovem de aproximadamente 20 a 25 anos, então os hormônios dele estavam no auge, ele estava no auge dos hormônios, né? E de repente a esposa do patrão dele chama ele para ter relação sexual. E ele diz assim: olha, eu não posso fazer isso, porque eu não posso trair o meu patrão, e mais do que isso, eu não posso pecar contra o meu Deus. Olha a atitude de José. Ele estava em uma terra que não tinha nenhum irmão olhando para ele, ele estava em um lugar que não tinha ninguém da igreja para censurá-lo, ele estava num lugar que ninguém o via, ele estava em um lugar que ele não prestava conta para ninguém, mas mesmo assim ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus. Ou seja, ele tinha um caráter que era completamente absoluto. O que José era lá cuidando das ovelhas do pai, ele era dentro da casa de Potifar, ele era dentro da cadeia, ele era dentro do palácio. Porque o que fazia José ser uma pessoa responsável e leal não era o lugar, mas sim o que estava dentro dele. Quantas pessoas hoje estão pensando assim: olha, se eu tivesse uma oportunidade melhor, se eu tivesse uma faculdade melhor, se eu tivesse uma família melhor, se eu tivesse uma igreja melhor, se eu tivesse líder melhor, como se a responsabilidade de ter um caráter dentro da vontade de Deus estivesse em alguém acima dessa pessoa. Então ela não é responsável, ela fica responsabilizando pessoas que estão ao redor, e isso faz com que Deus não possa agir. Deus só pode agir a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos falhos e pecadores, mas precisamos da graça dele. E é aí que a graça do Senhor, ela nos alcança. Segundo ponto da vida de José: primeiro, ele era uma pessoa responsável. Segundo, ele era uma pessoa leal. Você pode reparar que mesmo depois de mais de 20 anos afastado de sua família, ele ainda continuava amando a sua família. Porque no primeiro encontro que eles tiveram, a Bíblia vai falar que José ele já armou um plano para que toda a família dele viesse para o Egito. E quando essa família de José chegou no Egito,
a Bíblia fala que ele chorou demais, mas ele chorou muito. E algumas pessoas dizem que ele chorou de raiva, né, por não haver perdoado os irmãos, mas pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele vê os seus irmãos e ele se revela aos irmãos, ele diz assim: não vos assusteis e nem fiquem irritados por vocês mesmos, porque quem me mandou antes de vocês foi o próprio Deus. Não foi vocês que me mandaram para o Egito como escravo, como vocês imaginam, foi o próprio Deus que me colocou nessa situação. Se você entender isso, queridos, que Deus está no controle da sua vida, você vai começar a entender que tudo faz parte de um processo. E se você entender que tudo faz parte de um processo, você vai viver o melhor dentro do processo e não fora do processo. Tem muitos cristãos que têm perdido a oportunidade de ser grandemente usados por Deus, porque a única esperança deles é um dia morar com o Senhor. Eles acabam se esquecendo que o chegar no lugar é muito bom, mas a viagem também é boa. A viagem também tem que ser gostosa. E outra, nós não temos um futuro, nós temos apenas um presente. A única coisa que está no nosso poder e no nosso controle é o tempo de agora. E talvez você que está me assistindo agora, você está dentro de uma prisão, que jogaram você, que abandonaram você, que traíram você, que simplesmente fizeram aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Mas a pergunta é: você vai se rebelar contra essas pessoas? Você vai se amargurar a essas pessoas, em relação a essas pessoas? Ou você vai tomar uma decisão de: Deus tem o controle de tudo, e se eu estou passando por isso, Deus quer que eu aprenda algo dessa situação. O que José aprendeu, queridos, por ser traído pelos seus irmãos? Que os irmãos dele não tinham o poder da vida e da morte em suas mãos, mas o que tinha o poder de fato era Deus. Então, se ele estava indo como um escravo para o Egito, ele sabia que Deus estava permitindo que aquela situação acontecesse. Então você não vai encontrar na boca de José reclamações. Você não vai encontrar em nenhuma parte do texto a respeito de José que ele estava reclamando, murmurando, culpando alguém. Pelo contrário, a Bíblia só vai falar que por onde José passava, ele prosperava, porque Deus era com ele. E eu pergunto: como que Deus vai prosperar você se as únicas palavras que saem da sua boca é de reclamação? Como que Deus vai prosperar você se as únicas palavras que saem da sua boca é de lamento? Como que Deus vai prosperar você se as únicas palavras que Ele encontra em você são negativas? Se você olha para a sua vida e não valoriza o que você tem, o que você está vivendo, como que Deus vai prosperar alguém, queridos, que não vê a mão de Deus agindo mesmo dentro de uma cadeia? José, ele via a mão de Deus agindo na vida dele dentro de uma cadeia. Tanto é que José, ele interpretou sonho tanto de um copeiro, quanto de um padeiro que estava preso, quanto de um faraó. A gente vai perceber que José, ele não fazia algo para o faraó, mas ele fazia para todas as pessoas que estavam ao redor, porque era do caráter dele, porque era da moral dele, era da índole dele, ele não podia fugir disso. Então hoje eu quero desafiar você: troque as palavras de lamento, troque as palavras de reclamação, mude, tire completamente do seu vocabulário. Talvez você more na pior casa da sua cidade. Qual é o problema? Se você for fiel ali dentro daquela pior casa, Deus, num estalo de dedo, Ele pode ver a sua fidelidade e te colocar na melhor casa da cidade. Porque o importante não é o seu, eu uso a palavra desempenho, né? Que Deus, ele não leva em consideração o desempenho, mas ele leva em consideração o empenho. Porque o desempenho é quando nós nos comparamos uns aos outros, e agora o empenho está ligado à motivação. Talvez você possa estar fazendo algo com a motivação errada,
Quantas pessoas eu já conheci dentro do ministério que estavam pastores não porque eles queriam ajudar alguém, discipular alguém, levar a luz para alguém, não, eles queriam ser pessoas que eram servidas pelos outros, eles queriam dinheiro, eles queriam fama, eles queriam poder, como se o ministério trouxesse alguma coisa disso. E na realidade, queridos, pelo contrário, o que o ministério traz a uma pessoa é ele ser servo de todos. Quanto mais líder ele for dentro do ministério, mais servo ele vai ser. Essa é a realidade. Jesus, conversando com os seus discípulos, ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E se vocês não entenderem isso, de nada adianta. Então, se Jesus deixou uma responsabilidade para os seus discípulos de servir os outros, então se uma pessoa entra no ministério para ser servido, a motivação é errada. Então, mesmo que ele tenha um bom desempenho comparado aos outros, mas na realidade Deus vai julgar o empenho, e o empenho tem a motivação errada. Se José tivesse deixado entrar no coração dele, não, eu vou ser o maior do Egito, porque eu quero castigar os meus irmãos, porque eu quero pagar com a mesma moeda. Se José tivesse se comparado aos seus irmãos, ele não teria chegado a 1/3 do que ele chegou, porque Deus só usava José por ele ser diferente. Então, se nós pagarmos o mal com o mal, nós estamos igualando as pessoas ao redor. Se nós não servirmos as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos nos comparando com as pessoas ao redor. Então, não tem como Deus se manifestar em alguém que não é extremamente responsável e extremamente leal. Então eu gostaria que você se sentisse desafiado. Não é nada novo, não é nada, o que eu estou trazendo aqui para você, não é nada que você já não saiba, mas é muito difícil praticar, porque para você ser responsável e ser leal, você precisa morrer para você mesmo. E entender que Deus, Ele está acima da sua vida, Ele está acima das situações, não importa o que você está vivendo hoje. Se você for uma pessoa responsável e leal ao Senhor, Deus, Ele tira você do pouco e Ele coloca você no muito, porque é isso que a palavra está dizendo. Pode reparar, José era próspero dentro da casa do pai, ele era próspero na casa de Potifar, ele era próspero dentro de uma cadeia, ele era próspero como governador do Egito. Não era nada exterior que fazia José próspero. O que tornava José próspero não é o lugar e o ambiente que ele estava, mas sim quem estava dentro da vida dele, fazendo com que ele mudasse o ambiente ao redor. Não porque ele amava o Egito, pelo contrário, queridos, eu postei hoje, no Facebook, antes de vir para cá, e também no Instagram, eu disse assim: José, ele viveu no Egito, ele sofreu no Egito, ele venceu no Egito, mas ele nunca disse que ele era do Egito, pelo contrário, tanto é que antes de morrer, ele chama os seus irmãos e ele diz assim: Deus falou que nós vamos encontrar uma terra, então eu não quero ficar aqui, eu quero que vocês levem os meus ossos juntos com vocês. Mais tarde, depois de mais de 400 anos, a gente encontra o povo de Israel saindo do Egito, depois de muitos anos de escravidão, o povo de Israel saindo do Egito, e se você for ver, os ossos de José estavam nas costas de um dos hebreus, e ele estava sendo levado para Canaã. Ou seja, José acreditava nas palavras de Deus. Eu quero perguntar: você acredita que Deus te ama de fato? Você acredita que Deus está no poder e no controle de todas as coisas? Você acredita que Deus tem um plano na sua vida? Você acredita que a sua vida não é só isso, mas você foi planejado para algo muito maior? Então saia desse lamaçal de reclamação, saia desse lamaçal de lamentação. Coloque
palavras de fé na sua boca. Eu tenho certeza que vai dar certo, Deus é comigo. Eu tenho certeza que eu vou sair dessa, Deus é comigo. Eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque Deus é comigo. Eu tenho certeza que mesmo que as pessoas planejem mal para mim, tudo vai dar certo, porque Deus é comigo. Se você começar a tomar essa atitude hoje, de dizer Deus é comigo, desde a hora que você levante até a hora que você vai dormir, independente se são coisas boas ou ruins, você vai ver que apenas essa declaração já vai fazer com que a sua vida tenha uma reviravolta. Que você tome essa postura hoje, e eu quero orar por todos vocês que estão nos assistindo, e eu tenho certeza que essa palavra ela vai entrar fundo no seu coração e transformar você por completo. Feche os seus olhos comigo, por favor. Senhor meu Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero orar por todas essas pessoas que hoje talvez estejam vivendo a mesma coisa de José. Não importa a fase que essa pessoa está vivendo hoje, talvez ela seja, Pai, aquele escravo que está sendo vendido pelos seus irmãos. Talvez ela seja aquela pessoa que foi jogada dentro de uma prisão, Pai. Aquela pessoa que foi traída, aquela pessoa que foi humilhada, aquela pessoa que só fez o bem e recebeu o mal. Mas, Pai, que nesse momento essa pessoa tome uma atitude, Pai, de mudar de mentalidade e saia da mentalidade de reclamação para uma mentalidade de agradecimento, e que o seu nome venha a ser glorificado através da vida de cada uma dessas pessoas, pelo nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu tenho certeza que se você mudar hoje a sua forma de falar, de lamentação, de reclamação, para agradecimento, hoje um avivamento começa na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua vida, prospere as suas mãos, prospere a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos.